Oi, e aí, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Basicamente, hoje eu vou falar sobre Superman. Sim, basicamente, eu vou fazer uma comparação entre Homem de Aço e Superman. Qual é os erros e acertos de ambos os filmes? Na opinião de vocês, qual é o melhor Superman? Você já deve ter sua opinião, porque com certeza já deve ter visto muitos e muitos vídeos falando sobre basicamente isso. E quem foi que deu essa ideia de vídeo foi o Henrique, então muito obrigado, Henrique, se você estiver assistindo esse vídeo, obrigadão pela ideia. E é isso, simbora lá falar sobre qual é o melhor Superman. Bom, para começar esse vídeo eu tenho que dizer que ambos têm ideias diferentes. Ambos querem apresentar uma ideia diferente de Superman e como ele deve agir diante de uma sociedade ou diante de alguma situação. Basicamente, o Homem de Aço ele foi criado com a ideia de ser um Superman mais frio, mais dark, e estava naquela época em que era mais tipo um Superman que lutava mais pelos ideais que ele acreditava ser o certo e não pela população. Ao contrário do que o Superman realmente apresenta hoje em dia, que é basicamente ele luta pelo povo, representando esperança e tudo mais. O que o James Gunn com certeza conseguiu acertar em cheio. Então a ideia dos filmes é bem diferente, um é bem colorido, o outro é mais escuro, mais frio e tudo mais. Então acaba deixando esse aspecto de tipo, pô, a gente já sabe qual é o melhor Superman, mas não é bem isso. Eu tenho que dizer que as lutas, por exemplo, do Homem de Aço foram muito melhores do que as lutas de Superman. E isso simplesmente porque elas têm uma ação muito mais frenética, destruição muito maior, e além disso, apresenta muito mais a força do nosso querido Kryptoniano. Porque no James Gunn, a direção de câmera e tudo mais não deixa tão claro de quão forte o Superman é. Tanto que muita gente acabou se questionando no filme falando que só o Superman apanha e tudo mais, apesar dele ter fugido de um buraco negro, ter derrotado sua própria versão e por aí vai. Então o Superman sim, do James Gunn é muito forte, mas ele acaba não demonstrando isso, porque acaba que não fica aquele aspecto todo de uma briga realmente bem feita, entende? Mas, bom, o que o James Gunn acaba ganhando sobre o Superman, né, do Homem de Aço, basicamente é o seguinte: acaba que o Superman de agora, 2025, ele é muito mais Superman. Ele é esperança, ele gosta de proteger a população e ele faz tudo pensando no povo. Ele dá um soco no Kaiju já pensando em como parar esse Kaiju antes que esse Kaiju acabe colidindo contra o prédio ou matando alguma pessoa. Protegendo desde esquilos, cachorros ou o que for. Ele protege tudo e todos e esse é o verdadeiro símbolo do Superman. Já o do Homem de Aço, ele tem uma ideia totalmente mais diferente. Uma ideia de se esconder do mundo, porque foi assim que ele entendeu que deveria ser. O mundo ia rejeitá-lo e tudo mais, e você não consegue se identificar tanto com o personagem ou se apegar tanto a ele, porque ele é um personagem que se mostra ser diferente de todos e por isso ele deve se esconder. Mas conforme vai passando o filme, ele apresenta como Superman e ele luta pelo nosso mundo. Apesar de destruir muito mais do que salvar, acredito eu, mas ok, vamos continuar com as ideias de filmes. Bom, ambos apresentam ótimas ideias, ótimos desafios, né, durante toda a história ali que o filme conta, tendo um comecinho, um meio e um fim. Lembrando que eu tô citando somente o Homem de Aço, tá? Não tô citando qualquer outro filme ou continuação desse Superman. Então, bom, qual é o melhor Superman? Essa é a pergunta final que vocês querem saber. E a resposta para essa pergunta é: não tem melhor Superman. Ambos são ótimos, tá? Ambos são filmes que se complementariam muito bem e que se fundissem em um só filme ia dar o verdadeiro Superman, aquele que queríamos e que queremos, né? Queremos ter nas telonas. Ambos os Supermans, tanto Superman quanto o Homem de Aço, acabam apresentando algumas falhas em alguns pontos. E, bom, um acaba acertando onde o outro erra, o que eu acho que deixa uma ideia bem interessante de fazer uma junção entre, né, os Supermans para fazer um verdadeiro Superman. Bom, seja como for, essa é a minha opinião. Se você discorda ou concorda, comenta aí embaixo. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e beijão na bunda. Até segunda. Fui!